E se a história do universo não fosse só uma série de acasos, mas sim um roteiro sendo escrito com um começo, meio e um final grandioso? É exatamente essa a nossa jornada de hoje. Vamos mergulhar nessa narrativa incrível que começa lá na criação e nos leva até o seu desfecho. Um plano que fala de propósito, de promessa e, claro, do destino de todas as coisas. E para começar, uma ideia que vira o jogo. O plano da redenção não foi um plano B, uma medida de emergência de última hora. Não. A ideia aqui é que ele foi pensado, costurado junto com a própria criação. Isso quer dizer que, desde o primeiro momento, a solução já fazia parte do design original. Então, se a gente parte da ideia de um criador, a história toda muda de figura. Ela deixa de ser um monte de eventos aleatórios e se transforma num palco, sabe? Um palco onde um propósito maior vai se desenrolando, cena por cena, até o grande final. E o ponto de partida para essa história é esse aqui, lá em Gênesis. Um mundo perfeito, tudo exatamente como deveria ser. Era um cenário de harmonia total. Esse é o ponto zero, o começo ideal para uma jornada que, como a gente vai ver, ia passar por uma queda, mas já tinha uma redenção programada. E esse plano não foi revelado de uma vez só não, foi sendo mostrado aos pouquinhos. Logo depois da queda, já em Gênesis, surge a primeira promessa, um fiozinho de esperança. Depois do dilúvio, vem uma aliança de recomeço. Com Abraão, o plano ganha um povo. Cada passo, cada aliança apontava para um clímax, para um momento final, a chegada de Cristo, que é o cumprimento de tudo que foi prometido antes. E agora, a história toda converge para essa figura central, Jesus. E é aqui que o roteiro ganha uma nova camada de complexidade, principalmente quando a gente fala sobre o retorno dele. Porque, veja bem, não se trata de um evento único, simples. É algo bem mais multifacetado. De acordo com o Evangelho de João, a ideia do retorno de Cristo, na verdade, se desdobra em 3 aspectos diferentes, mas que estão super conectados. E esse é o pulo do gato, uma coisa que muita gente não percebe. Não estamos falando de mas de 3 retornos. O primeiro retorno foi rápido e muito pessoal. Pensa só, depois de 3 dias de uma ausência que abalou tudo, Jesus volta e aparece para os seus seguidores. O impacto disso deve ter sido absurdo. O objetivo era claro: consolar, transformar a dúvida em certeza e provar que o poder dele era real. O segundo retorno já é bem diferente. Não é um evento físico, mas uma presença contínua. É a vinda do Espírito Santo que faz com que Cristo esteja presente com o seu povo o tempo todo, em todo lugar, guiando e fortalecendo. É a tal da parousia, sabe? A presença ativa e real de um rei em todo o seu reino. E aí, por fim, vem o terceiro retorno. Esse sim é o grande final, o clímax de toda a história cósmica. Um evento que todo mundo vai ver, que vai trazer julgamento, cumprir todas as promessas e inaugurar um reino eterno, restaurando a criação inteira à sua perfeição original. E para a gente entender bem a diferença de escala, essa tabela aqui é perfeita. De um lado, um retorno super discreto, pessoal, só para um grupo pequeno. Do outro, um retorno definitivo, glorioso, cósmico, para todo mundo ver. Um foi para consolar e enviar, o outro para julgar e restaurar tudo. Mas é aqui que a estrutura do Evangelho de João nos apresenta um quebra-cabeça fascinante. Os eventos do retorno de Jesus não são contados na ordem em que aconteceram, e essa desordem, acredite, é totalmente de propósito. Vamos entender o porquê. Essa aparente bagunça na cronologia levanta uma pergunta essencial, né? Por que um texto tão cuidadoso faria isso? A resposta mostra uma intenção teológica muito profunda por trás. Olha só que sacada genial. A ordem real dos fatos foi, primeiro a ressurreição, depois a vinda do Espírito Santo e, por último, a promessa da volta definitiva. Mas lá no texto, a promessa da volta final é mencionada primeiro. E o propósito disso é incrível. Ao colocar a promessa final lá na frente, o texto dá uma âncora de esperança para todas as gerações futuras que não veriam Jesus ressuscitado pessoalmente. Isso se conecta perfeitamente com a oração do próprio Jesus. Ele não orou só por quem estava ali com ele, mas por todo mundo que acreditaria nele no futuro. Ou seja, a própria estrutura do texto é uma mensagem direta para nós, garantindo que a promessa final seja sempre a nossa primeira esperança. Então, quando a gente
entende essa estrutura intencional, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Fica claro como a criação, a promessa e esses múltiplos retornos fazem parte de um único e grandioso plano final de Deus para tudo que existe. E o alcance desse plano é impressionante. Ele tem um propósito para Israel, de onde veio o Messias, tem um propósito para o seu povo, que inaugura o reino, um propósito para as nações, que são alcançadas pela mensagem, e, no fim, um propósito para a terra inteira, que vai ser completamente restaurada. É um plano que abraça tudo. E nesse processo todo acontece uma transformação fundamental. Com a ressurreição e a ascensão, Jesus transcende as barreiras do tempo e do espaço. O Cristo que caminhou na Galileia se torna o Cristo supra-histórico, que governa de um trono eterno sobre toda a realidade. E essa citação de Atos é como a cereja do bolo. Ela amarra toda a narrativa, conectando o futuro prometido por Cristo com as profecias do passado. É a confirmação de que o plano, revelado ao longo de séculos, está caminhando firme e forte para a sua conclusão gloriosa. E depois de tudo isso, fica uma pergunta para a gente pensar. Se a história não é só uma sequência de eventos jogados ao acaso, mas sim um propósito se revelando, como é que isso muda a forma como a gente enxerga o nosso próprio lugar dentro dessa grande história?